Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Hoje vou falar um pouco sobre a cultura do cancelamento. Bom, para a gente falar disso, a gente vai ter que primeiro falar da cultura woke, né? Acordar em inglês. É, Essa cultura tem a ver mais com as gerações de adultos, geração milênio e geração Z, e tem a ver com a preocupação dessas pessoas com temas políticos, progressistas, muito a ver com preconceito. Eh, Esse termo ele já é cunhado desde 2017 e ganhou muita força no movimento Black Lives Matter, né. Bom, mas e aí? O que que é uma cultura woke? O que que isso tem a ver com a cultura do cancelamento? Bem, a cultura woke ela traz a preocupação das pessoas com, o mundo à sua volta. Isso é inegável. E ela também prega que as pessoas têm que se envolver mais com a questão política. E tem a ver com o preconceito, aí seja o preconceito racial, o preconceito de gênero, o preconceito em geral. Durante o movimento Black Lives Matter, que iniciou com a morte de George Floyd pela polícia, eh, começou um debate amplo a respeito disso nos Estados Unidos. Quando eu digo um debate amplo, é que começou a haver várias notícias mostrando que a força policial trata os negros norte-americanos de uma maneira diferente dos brancos. Lembra até um certo país aqui da América do Sul. Então, tá. A cultura do cancelamento. Cancelamento vem a ser o quê? Você responsabilizar alguém pelo que ele fala, mas você não vai responsabilizar juridicamente. Você vai responsabilizar aquela pessoa pelo que ele falou nas redes sociais. Transformou as redes sociais num certo tribunal. Ponhamos a coisa dessa forma. Tá, beleza, Paulo. Mas o que que isso quer dizer afinal, né? Qual é o ponto disso? O ponto é que a gente começou a chegar num grau tal de cancelamento que você passou a ter bullying virtual, passou a ter hates gratuitos, você passou a ter uma mobilização para cancelar e agredir o alvo do cancelamento. E a gente passou também a ter aqueles famigerados vídeos de quem me conhece sabe que eu nunca, ou vídeo falando que, olha, eu não quis dizer bem isso. Começou a surgir isso para as pessoas evitarem o cancelamento. Às vezes justificam a fala e muitas vezes não. Acho que a maioria. Mas, Paulo, o que que isso quer dizer? Olha, as pessoas hoje se relacionam muito mais pela via virtual do que pela tete a pelo tete a tete, pelo dia a dia, sentar, trocar uma ideia. As pessoas ficam trocando ideias dentro das redes sociais. Você tem Facebook, você tinha o Orkut, eh, você tem o WhatsApp, Instagram, Telegram e mais o que você tiver por aí. Ah, pá, beleza. O que que isso quer dizer? Como você não tem esse contato direto, muitas vezes a mensagem chega truncada. Por quê? Porque você só está lendo o que está ali. É difícil você ver como a pessoa está se portando, você vê a entonação da voz. E eu acho que as pessoas desaprenderam o que é ironia, né? Quando é um sarcasmo fica muito claro, mas a ironia, que é uma coisa bem mais sutil, as pessoas passaram a não entender. Ah, mas por que você está conversando isso? Bom, tivemos 2 casos agora de cancelamento por motivos diferentes na Cazé TV. Se questionou muito o fato de não ter a Cazé TV, que é uma potência. O Cazé soube muito bem ler, entender como se faz a comunicação na época digital. Chamou os amigos dele, que a impressão que a gente tem é que é uma reunião de amigos, e eles criaram um canal exclusivamente de esporte. Primeiro o Cazé ficava fazendo aqueles reacts dele, eram hilários, engraçadíssimos, e depois começou o canal de esporte. Nas Olimpíadas,
houveram 2 casos, né, um que, a meu ver, vai gerar uma responsabilização maior, porque o é um, não me lembro agora o nome do comentarista, um comentarista que fez um comentário a respeito dos nadadores nas Olimpíadas, falando que o pessoal ia lá apenas para pegar mulher, que por isso que não teve tanta tantas medalhas, não teve premiação, né, a natação no Brasil voltou completamente sem, premiações, que era uma coisa que já vinha acontecendo, quer dizer, as premiações vinham acontecendo nas Olimpíadas anteriores e nessa não teve nenhuma. Tá, nesse caso, a pessoa foi muito agressiva, é demais. Eu acho que falhou terrivelmente em ler o que que aconteceu para termos esse resultado abaixo das expectativas. Eu não vou dizer um resultado pífio, porque eu vou estar sendo grosseiro com as pessoas. Não é isso. É um resultado abaixo das expectativas, porque ali as pessoas todas estão brigando por uma premiação. Uns ganham, outros perdem, e isso faz parte do jogo. No nosso caso, a gente teve um período em que não houve um investimento e esse investimento retornou no esporte em geral. Bom, tá, beleza. E qual é o outro caso, Paulo? Outro caso foi uma menina, se não me engano, é blogueira sem dinheiro, uma coisa assim, blogueira pobre. Agora eu não lembro. E ela fazia parte de um programa chamado Zona. Como o próprio nome diz, era uma bagunça, né? E ela fez deu um depoimento posteriormente num outro podcast falando a respeito de como ela chegou no programa, de que não houve briefing, que não, que o nome do programa era Zona, as pessoas falaram para ela que era Zona, era isso mesmo, uma bagunça. E ela fez um comentário a respeito de uma treta envolvendo as duas jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino. Havia uma ex-jogadora lá, ela perguntou a respeito disso, de maneira super bem-humorada. A outra jogadora, num primeiro momento, parecia um pouco constrangida, mas aí você começa a ouvir o que ela estava falando e você percebia que aquilo era uma ironia. Mas quem assistiu não achou isso. Porque quem assistiu não está acostumado a ver determinadas coisas, ou em momento algum pensou que aquilo ali, apesar de não estar programado, aquilo ali fazia parte do programa. E era um programa bem-humorado. Então, assim, você precisava olhar aquele programa de uma outra maneira. Você não tinha que olhar o programa como, ah, não, pô, a mulher se sentiu ofendida, ficou constrangida. Não, ela não ficou constrangida. E o depoimento dessa menina que precisa da rede social para sobreviver, ela até falou que tem conta para pagar, que a mãe, ela com o dinheiro que ela ganhou na rede social, ela tirou a mãe do trabalho que ela fazia, que era faxina. É super digno, porém vamos combinar que faxineiro corta um dobrado absurdo e é super desvalorizado. Então, cara, ela ficou preocupada com a repercussão que isso ia ter. Porque ia afetar, ia ser um cancelamento que ia afetar ela. Né? Isso ficou muito claro. E eu acho que esses dois pontos tornam bem o exemplo do que deve ser responsabilizado e o que não deve. Muitas vezes eu questiono a questão do humor, né? Qual é o humor que é permitido, qual é o humor que não é permitido. E muitas vezes muitos humoristas são cancelados em função disso e outros que se acham humoristas também são cancelados. Eu particularmente não gosto da cultura do cancelamento, eu acho que não nos cabe julgar pessoas, a gente julga fatos. É claro que, pô, uma pessoa que tem uma opinião que você não concorda, você sequer ouvirá. Mas tem gente que hoje vai ouvir para ficar lá dando mensagenzinha de hate, agredindo a pessoa, né? Eu fico tentada a falar que algumas até merecem, mas não merece não. Se a gente for pensar bem, não merece. Merecem que a gente ignore para ver se ela some do, do nosso, da nossa vista e da rede social. Seria o mais interessante. Porque o hate gera engajamento também. Então, quem conseguir suportar isso vai colher um certo fruto. Quem não conseguir suportar, tiver ameaça, realmente aí vai ficar mais difícil, porque não vai conseguir lidar com as consequências do que falou e às vezes está sendo mal interpretado. Então, a minha preocupação é que o cancelamento, quando a pessoa é mal interpretada, ela é apedrejada como
se fosse um assassino. E isso me preocupa. Me preocupa porque as pessoas não têm limites para dosar qual é a responsabilidade que ela tem. Então, a cultura do cancelamento hoje, para mim, se tornou isso. Quando você antes você responsabilizava a pessoa, cobrava a pessoa, e hoje passou a odiar e querer matar elas. É uma questão muito, muito delicada para mim, e eu entendo que as pessoas devem recuar um pouco disso. Até para você poder debater com pessoas que discordam de você e não brigar. Se você quer levar uma informação para alguém, você precisa chegar com a informação precisa e de uma maneira que o outro possa ouvi-la. E não vir com 7 pedras na mão para acertar a pessoa. Bom, essa é a minha opinião. Eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, resolverem me cancelar, o que eu vou fazer? E torço para que isso evolua de uma outra forma. Porque tá aí, vai ser o que vai acontecer. Existem críticas diárias a respeito disso, mas ela existe. E nós discutirmos isso é para justamente evitar o exagero. Porque o exagero é uma coisa muito ruim. Se tem uma coisa que o brasileiro tem em demasia, é a completa ausência de limites. E eu acho que isso meio que está avançando pelo mundo. O que isso tem a ver com cultura woke? Isso nasceu na cultura woke e está vindo para cá. E em vez de você ter um uso parcimonioso, você está tendo justamente o exagero nas reações. Não é que eu não acho que as pessoas devem ser devidamente responsabilizadas pelo que fazem, pelo que dizem. Mas eu acho que a gente tem que dosar o que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente pode estar arruinando a vida de alguém por uma questão que é menor. Então é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Espero que gostem do vídeo. E claro, né? Deem seu like, se inscrevam, acionem o sininho para serem avisados cada vez que eu vier falar mais alguma coisa aqui que vocês vão concordar ou não. E eu espero que vocês tenham alguma coisa para colocar. Usem os comentários para a gente poder conversar, debater. Eu acho que é muito importante o espaço para debate. É fundamental. E eu acho que isso é o que falta para nós hoje. E a cultura do cancelamento tem a ver com isso. Um grande abraço e até mais.